Parece que tá gravando, turma! Parece que tá gravando, senhoras e senhoritas! Vamos lá, para mais uma aula de raciocínio lógico. Eu vou fazer uma observação aqui, turma, que é o seguinte. Eu acho que eu vou parar de fazer distinção entre aula e plantão. Eu vou falar que tudo é aula, tá? Mas vai ter aula que a gente vai ter teoria, vai ter aula que a gente vai ter prática. Porque aí eu gravo tudo. A minha intenção original era gravar as aulas teóricas, aí a aula prática, que seria o plantão, eu não gravaria. Mas aí eu percebi que a gente não está conseguindo estar todos ao mesmo tempo, nos mesmos horários, então eu vou gravar tudo. Vou gravar tudo, vou chamar tudo de aula e vamos para cima, vamos estudar, porque, ó, é sábado, mas está nublado. Você não vai conseguir ir na praia hoje, tá? Está nublado, não vai ter jeito, não vai ter piscina. Então a melhor coisa que você faz é ficar aqui assistindo uma aula de lógica com o professor Carlos Amorim. Sou eu, peixe. Vamos lá. Peraí, chegou gente aqui. Chegou gente aqui. Chegou gente. Seja bem-vinda, Alana. Vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pegar aqui o exercício. Já vamos direto no... cadê você? Deixa eu localizar aqui a questão. Nós vamos para os exercícios 3 e 4 da apostila. Apostila. Ui. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui. Tá. Esses exercícios que eu tô colocando, eu vou subir no grupo de WhatsApp depois, tá? E vou colocar no Drive. O exercício 1 e 2 da semana passada, eu salvei, eles estão salvos, mas eu olhei agora no grupo de WhatsApp e vi que eu não enviei. É para corrigir isso, eu já envio tudo hoje, tá bom? Deixa eu aumentar. Vocês estão vendo minha tela? Dá um ok aí, por favor. Eu imagino que vocês estejam vendo. De todo modo, vamos lá, obrigado. O pessoal deu um ok aqui. Então, olha só. Alguém tentou resolver esse exercício? Ou alguém resolveu esse exercício? Vocês têm que... Eu sinto muito em avisar que vocês têm que interagir comigo. Se vocês não interagirem comigo, eu vou ficar hashtag chateado. Vocês têm que interagir, pô. Abre a câmera aí e fala sim. Fala não. Tô nem pedindo para você... Aliás, abra o microfone, né? Não tô nem pedindo para você abrir a câmera. Abre o microfone. Deixa o negócio mais dinâmico aqui, ó. Quem tentou fazer esse treino? Olha lá, alguém tentou? Sim! Alguém tentou? Não! Vamos lá. Sim! Isso! Você troca uma bicicleta por uma Lamborghini? Não! Os mais experientes lembrarão dessa referência. Muito bem, pessoas. Então, o que nós temos aqui? Alguém de vocês me diz como é que a gente resolve esse exercício em 3 segundos? Tem como resolver em 3 segundos? Tem como resolver em 5 minutos? Quem sabe me dizer como é que resolve isso aqui em 3 segundos? Eu usei a negação do E. E como é que é? Você nega os dois e ou, né? A conjunção. Beleza. Deixa eu autorizar aqui a entrada da Lara Croft. Aí fica não P ou não Q, né? Isso. Olha lá. Primeira coisa, senhoritas e senhoras, primeira coisa é a gente entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui em linguagem lógica? Essa sentença, ela equivale a P. Essa outra sentença, amanhã não choverá, ela equivale
ela equivale a... Quem me diz? Seria o quê? Seria o quê? No entanto, eu não vou te chamar de quê? Eu vou chamar de não quê. E o conectivo que liga essas duas sentenças simples é o conectivo e. Então, eu estou diante aqui de P ou não... Aliás, P e não que. E como se não bastasse, ele está pedindo aqui a negação de P e não que. Então, eu teria aqui a sentença simples que, ligada a outra sentença simples chamada não que. Eu tenho aqui, então, P e não que. E ele quer que eu negue isso aqui. Negue que me pertenceu. Negue que já não me quer. Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada. Ele quer que negue P e não que. E a Alana, se não me engano, foi ela que estava falando aqui. Eu não estava vendo a coisa, eu estava só ouvindo a voz de você. Então, eu imagino que tenha sido a Alana que falou o seguinte: falou, olha, a gente consegue usar um artifício aí. E esse artifício eu uso quando eu tenho negações de disjunções ou de conjunções. Esse artifício que ela lembrou, como se chama? Está no edital. Leis de... De Morgan. Leis de Morgan, exato. Isso eu lembro. Perfeito, você já acertou uma questão no concurso. Eu vou passar. Porque vai cair. Bom, aí se você vai passar, vai depender do seu desempenho nas outras questões. Mas Sim, uma a gente está garantindo. 40 avos de sucesso você já tem aqui. Eu preciso ser uma pessoa concursada para parar de trabalhar no feriado e no sábado. Eu estou sofrendo. Você vai prestar enfermagem lá também? Não, professora, pelo amor de Deus, enfermagem não. Então você vai prestar como professora. Cai LDB no seu concurso? PEB 1? Cai. 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 Pessoal, todo mundo da educação, eu vou colocar lá no grupo depois, a Lara Campos, que está aqui conosco, ela me pediu ontem, se não me engano, ela me pediu dicas com relação às questões mais cobradas da LDB. E aí, a hora que ela pediu isso, eu falei, gente, peraí, eu tenho uma aula dessa no YouTube. Eu nem lembrava. Isso é bom. Sabe o que é bom, Carlos? Como você já é experiente em concurso, seria bom vocês passar uma dica para nós, né, na prova, que pode cair, né? A gente nas coisas. Nós vamos fazer isso um pouco mais para frente, mas algumas coisas eu já quero passar agora, porque essa aula que tem no YouTube, o que acontece? Ela não está no meu canal. Em 2023, se não me engano, em 2023 a gente montou um grupo de estudos. Inclusive, eram vários professores, foi uma brincadeira. Eram vários professores, a gente chamou de Fundão Squad. Por que era Fundão Squad? Era a turma do fundão ali, que era a galera que ficava no fundão da escola que a gente trabalhava. Quando tinha reunião de conselho, a TPC, essas coisas, a gente ficava lá escondidinho no fundão. E a gente ficava, inclusive, preparando aula para os cursos que a gente dava, né? Todos os professores ali eram professores de cursinho, eu, a Lara e outras pessoas. E aí, a Lara não, desculpa, a Laura. A Laura, era eu, a Laura, o professor Fabrício e o Túlio. O que a gente fez? A gente montou um curso para o concurso de professor do Estado de São Paulo de 2023. E eu fiz um estudo muito aprofundado da LDB. E esse estudo, eu fiz um mapa de calor das questões da LDB, consegui fazer esse mapa, e na aula eu explico quais são os artigos mais cobrados pelas bancas. Então, eu vou pegar essa aula, quem for da área de educação,
Claro, gente, é uma aula de 2023 e não é específico para esse concurso, mas vai ajudar muito. Quem não souber por onde começar com relação ao estudo, quem for da educação, e não souber por onde começar no estudo da LDB, começa por essa aulinha, que ela já vai dar uma boa noção. E aí, galera, as outras matérias, língua portuguesa, alguma coisa de conhecimentos específicos, eu tenho bastante experiência também, eu posso ajudar, mas me chama no privado, eu vejo de que forma que eu posso ajudar cada um individualmente, porque o foco nosso desse momento aqui tem que ser a parte de lógica, porque senão a gente tenta dar conta de muitas coisas e acaba não conseguindo. Foi esse o motivo que eu escolhi dar o curso só de lógica e não o curso completo. Eu sabia que lógica era muito conteúdo. Então eu pensei, bom, eu vou dar com muita ênfase a parte de lógica, eles vão sair daqui sabendo lógica. Se eu for tentar dar tudo, eu vou acabar me embananando, não vou conseguir. Então o que nós temos aqui? Leis de Morgan. O que são as leis de Morgan? Deixa eu escrever aqui para deixar registrado. As leis de Morgan elas se aplicam tanto nas conjunções quanto nas disjunções. O caso aqui é a letra E, é o conectivo E. Então, nós temos aqui uma conjunção. Uma conjunção na língua portuguesa, a gente chama de conjunção aditiva. Essa conjunção aqui, ela traz a ideia de soma. Então, o E, conectivo E é a conjunção, o conectivo OU é uma disjunção. Então, o que o Morgan fala? O Morgan Freeman fala? Ele fala o seguinte, que a negação de uma conjunção equivale a, será que é craseado? A negação das proposições simples ligadas por uma disjunção. E o contrário também é verdadeiro. Né? Como assim o contrário também é verdadeiro? Ora, se eu quero a negação de uma disjunção, eu vou negar as proposições simples, irei ligá-las por uma conjunção. Então, aqui, ao aplicar a lei de Morgan, basicamente, o que ele está falando? Basicamente, para aplicar a lei de Morgan, eu vou negar as conjunções simples, então eu vou pegar não P. Qual que é a negação de não que? Qual é a negação de não que? Que? Que. A negação de não que é que. Então, olha aqui. Negação de não que é que. E eu irei ligá-las por uma disjunção. Então, a negação de P e não Q equivale a não P ou Q. Como é que fica isso em língua portuguesa? Se hoje a segunda-feira equivale a P, em língua portuguesa, isso aqui vai ficar assim. Hoje não é segunda-feira. Hoje não é segunda-feira. Ligado por uma conjunção, por uma disjunção. Ou se que significa amanhã choverá, não que significa amanhã não choverá, o que eu vou escrever aqui? Amanhã choverá. Amanhã choverá. Hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá. Eu tenho essa alternativa aqui? Tenho. Hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá. Letra B. Então, ao aplicar, o que a gente fez aqui? A gente só aplicou a lei de Morgan. Nós não fizemos tabela verdade.
mas é possível fazer a tabela verdade. Se vocês quiserem, eu faço aqui agora. Eu tenho que olhar, para fazer a tabela verdade, eu tenho que olhar aqui, alternativa por alternativa, e entender o valor lógico de cada uma. Então, por exemplo, hoje não é segunda-feira. Não P. E amanhã choverá. Não P e que. Não P e que. Hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá. Não P ou que. Hoje não é segunda-feira, então, se hoje não é segunda-feira, então amanhã choverá. Seria assim. Se não P, então que. Hoje não é segunda-feira, não P. Nem. Ah, legal. Quem imagina que conectivo é esse nem? O que significa nem? Eu morria de raiva, porque quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha um amigo que falava nem toda hora. A gente chegava para ele e falava assim, ô, você vai no shopping? Ele falava nem, nem. Quando que a gente usa nem? A gente usa nem quando a gente quer expressar uma ideia e, e na hora que você vai expressar essa ideia, ela soma com a primeira ideia. Então, imagina o seguinte, ó. Ah, eu, eu não entrei na aula sábado de manhã porque eu queria sair com a minha família. Só que acabou acontecendo um problema lá em casa, no carro, e eu nem saí e nem estudei. Então, assim, eu não saí com a minha família e nem estudei também. Então, esse exemplo dá para a gente entender o que significa nem. O que é o nem? O nem significa não também. Então, eu nem fiz uma coisa, eu nem fiz outra. Ah, ontem à noite eu queria estudar, né? Mas aí eu acabei pegando no sono. Só que na hora que eu estava dormindo, eu acabei tendo um pesadelo que eu estava estudando, então eu nem estudei e nem descansei direito. Então, o que significa o nem? O nem significa não também. E como é que eu vou interpretar esse nem aqui? Ora, o nem é uma conjunção aditiva. Então, eu entendo o nem como sendo um e, não p e que. Olha que legal. Poxa, hoje não é segunda-feira, nem amanhã choverá. Ou seja, hoje não é segunda-feira e amanhã também não choverá. Então, é aditivo. E. Hoje é segunda-feira ou amanhã não choverá. Então, P ou não que. P ou não que. Ótimo. Então, só de você, vamos supor que você não lembra as leis de Morgan. Você não lembra as leis de Morgan. Só que a hora que você que você transforma tudo aqui em linguagem lógica, você já vai perceber uma coisa interessante, ó. Você acabou de perceber que a letra A é idêntica à letra D, não P e Q. Quando isso acontece, não tem como ser nenhuma das duas, porque senão teria duas alternativas certas. Não tem duas alternativas certas, só tem uma alternativa certa, tá? Aí uma outra coisa, você fala assim, poxa, professor, eu estudei as leis de Morgan e eu não lembro muito bem o que tem que fazer, mas eu lembro que E vira O e o O vira E. Não vai virar C, então. Equivalência de conjunção e de disjunção, uma equivale à outra, né? Aliás, negação. Negação de conjunção e disjunção, uma é a negação da outra. Uma é o contrário da outra. Então não tem ser então. Só de você fazer essa análise breve,
você já ficou entre duas alternativas. Mas aí você lembra da lei, né? Você lembra da lei que você tem que negar as proposições simples e inverter o conectivo. Se você não lembrou da lei, aí você chega de letra B. Se você não lembrou da lei, aí tem que fazer a tabela verdade. Como é que faz a tabela verdade? Você coloca lá, eu vou fazer aqui no próximo, tá? Mas você coloca lá o P, coloca o Q, não P, não Q, e escreve cada uma dessas, deixa uma coluna para cada uma dessas aqui e verifica os valores lógicos. Mas eu não quero vocês fazendo tabela verdade para negação e nem para equivalência de e ou. Você não precisa. Por quê? Qual é a equivalência do e? A equivalência do e. Qual que é a equivalência de P e Q? Q e P. Qual a equivalência de P e Q? Q e P. Me fala uma frase, ó. Eu dizer que comi laranja e banana é a mesma coisa que eu dizer que comi banana e laranja. P e Q é equivalente a Q e P. P e Q, P de pato e Q de coati, sei lá, é equivalente a coati e pato. Isso. O ou, mesma coisa. Eu dizer que fui à feira ou fui ao shopping é a mesma coisa que dizer que eu fui ao shopping ou fui à feira. P ou Q é equivalente a Q ou P. Isso é com relação à equivalência de conjunção e de junção. E negação? Negação de P e Q é Q ou P. É não P ou não Q. Lei de Morgan. Negação de P ou Q é não P e não Q. Tá? É que é difícil verbalizar isso, né? Porque nós estamos falando de P e Q e P, não Q. É até confuso, né, de escutar. Mas a hora que você transforma aqui, você escreve a linguagem lógica no papel, é muito mais fácil de enxergar. Qual que é a negação de não P? Qual que é a negação de P e não Q? Não P ou Q. Simples assim. Vamos lá. Eu quero que você escreva, eu quero que você resolva isso aqui sem tabela verdade e coloque o gabarito para mim no chat. A primeira pessoa que colocar o gabarito no chat para mim vai ganhar um chocolate. Se um dia a gente tiver uma aula presencial, eu levo o chocolate. Então, resolvam, senhoras e senhoritas. Coloquem aí o gabarito para mim. Vamos lá. Vamos, turma. Ninguém quer chocolate. Ninguém. Já não se fazem mais turmas como antigamente. As pessoas disputavam a tapas. Letra C, Alana. Alguém tem uma outra opinião? Vamos ver se a Alana está certa? Vamos ver se a Alana ganhou um chocolate. Ah, cadê o meu? Gato Mia e o rato Chia. Eu estou diante de um fake. Fake. Né? O que ele quer? Ele quer a negação de fake. Negação de fake. Negação de fake. Esse símbolo aqui é um igual com um tio em cima,
significa equivalência. Então, eu dizer que a negação de P e Q equivale a, de acordo com a lei de Morgan, a negação das proposições simples ligadas por uma disjunção. Então, a negação de P e Q equivale a não P ou não Q. O gato mia e o rato chia. A negação de o gato mia e o rato chia é o gato não mia ou o rato não chia. O gato não mia ou o rato não chia. Alana, eu vou chamar o iFood e pedir para o iFood entregar um sonho de valsa aí na sua casa, porque você acertou. Gabarito aqui, letra C. Eu quero que as outras pessoas da sala me digam se entenderam a se entenderam a aplicação da lei de Morgan aqui. Valdirene, você mandou um ok, então você está me dizendo que você entendeu. Né, Fabiana, você está me mandando um ok, também está entendendo. Patrícia, legal. Lara, se você estiver aí, mande um ok para mim, eu abro seu microfone para eu saber que você entendeu. Tá? Se você não me responder, é porque eu sei que você deixou o computador ligado e foi fazer outra coisa. Ah, mandou um ok! Ah, que beleza! Então vocês todas estão me dizendo que vocês entenderam. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. Vocês querem que eu faça a tabela verdade desse exercício? Ou não precisa? Querem que eu faça essa tabela verdade ou com relação à equivalência e negação de e e ou, vocês estão craques, vocês já estão sabendo, não precisa fazer tabela verdade para isso. Ou alguém quer, se alguém pedir para eu fazer a tabela verdade, eu faço aqui agora. Senão eu vou para o próximo exercício. Então ela consente, né? Então eu vou para o próximo exercício. Na verdade, eu vou dar um tempo, eu vou salvar essa planilha aqui, esse PDF, para mandar para vocês. Ai, botãozinho errado. Tá, 3 e 4, arquivo PDF, salvo. Eu vou abrir, eu vou pegar agora a questão 5. Não, questão 5 eu acho que eu posso... Não, eu vou pegar. Vou dar um print aqui. Dar um print na questão 5, porque ela é danadinha. Ela é de assustar criancinhas, essa aqui. Deixa eu abrir um Word. Para economizar tempo, eu já vou pegar duas questões. Vou pegar 5, já vou pegar 6. Preenche. Questão 6. Vamos voltar lá no Word. Já vou aqui. E salvar em PDF. Para que eu possa rabiscar em cima. Questões 5 e 6. Salvar. Bem, já estamos lá, com o bagulhete aberto na nossa frente. Como é que a gente resolve isso aqui? Eu gostaria que vocês falassem comigo. Como é que a gente resolve isso aqui? Primeira coisa, porque é o seguinte, esse é um exercício puramente interpretativo. É um exercício de interpretação.
Vamos tentar entender. O que está escrito aí? X é maior ou igual a menos 2. É o que nós temos aí. X é maior ou igual a menos 2. Ele quer a negação disso aí. A negação disso é x é maior ou igual a 2, x é menor ou igual a menos 2, x é menor que menos 2, x é menor ou igual a 2. Quem escreve no chat ou abre o microfone para me dizer o que está acontecendo aí? Como é que vocês resolveriam? Como é que vocês começariam, principiariam a resolver essa questão? Quem me dá uma luz? Bom, ninguém quer me responder, então eu vou mudar a pergunta. A pergunta é a seguinte: a negação, assim, x é maior ou igual a menos 2? Isso aqui é uma proposição simples ou é uma proposição composta? X é maior ou igual a menos 2? Trata-se de uma proposição simples ou composta? Ninguém me responder, a aula acaba aqui. Simples. Eu posso usar a lei de Morgan para resolver isso aqui? Ai, não sei, Carlos, essa eu me bananei. Aí que tá. A lei de Morgan, ela o que a lei de Morgan fala? A negação de uma conjunção, ou então a negação de uma disjunção. Então, a lei de Morgan não vale para sentença simples. Porque se eu tiver conjunção ou disjunção, é porque eu tenho uma sentença composta. Eu não vou ter uma sentença simples ali, não resolve. Então, quando eu tenho uma questão dessa, a negação de x é maior ou igual a menos 2, o que eu tenho aqui? Gente, isso aqui é P. Isso aqui é P. X é maior ou igual a menos 2. Isso aí é P. Qual que é a negação de P? Qual que é a negação de P? Não, P. A negação de P é não P. Então, a única coisa que eu estou procurando aqui é o não P. Só que a gente tem que treinar essa interpretação. Vamos prestar atenção aqui, ó. Olha só. A negação de x é maior ou igual a menos 2. Então, peraí. X é maior ou igual a menos 2. Eu tenho que negar isso. Se eu falar que x é maior ou igual a 2, é a negação disso? Não, é qualquer outra coisa. Eu não sei qual que é o valor de x. Mas ele é maior ou igual a menos 2. Então, ou seja, o x pode ser menos 2
O x pode ser menos 1, o x pode ser 0, o x pode ser 1, e daí para frente até o infinito. Se eu digo que ele é maior ou igual a 2, não estou negando isso aqui. Se eu disser que ele é menor ou igual a menos 2, eu não estou negando isso aqui. Porque, inclusive, se eu disser que ele é... Porque, veja, se ele for igual a menos 2, ele é igual a menos 2 aqui, ele é igual a menos 2 aqui, eu não estou negando. Eu vou negar se eu falar que ele é menor que menos 2. Olha, se eu afirmar que ele é menor que menos 2, vai ser a negação. Por quê? Porque eu falei que ele é maior ou igual, então o não P é apenas se ele for menor. Como é que... Porque se eu falar que ele é menor ou igual, eu não estou negando. Ainda por cima, porque eu estou falando do 2, eu não estou falando do menos 2. Vocês estão entendendo? Esse exercício aqui é um exercício só de interpretação, e ele é enjoadinho, porque ele envolve sinais lógicos que talvez vocês nem se lembravam. Que é esse aqui, né? De maior ou igual, de menor ou igual, ou até mesmo de maior ou só de menor. Tá? E ele exige a interpretação, né? O candidato ele precisa entender que a negação de P é não P. Ele precisa entender que nós estamos diante de uma sentença simples e não de uma sentença composta. Isso aqui é coisa da ESAF, tá? É claro que a prova de vocês vai ser mais simples que isso, só que esses exercícios estão aqui para que você possa se familiarizar com essa brincadeira de transformar algo de linguagem lógica em língua portuguesa, de língua portuguesa em linguagem lógica, de linguagem lógica para linguagem matemática, de matemática para linguagem lógica, de matemática para a língua portuguesa e depois para a linguagem lógica, de lógica para matemática e depois para a língua portuguesa e assim por diante. Querem que eu fale mais sobre esse exercício ou podemos passar para frente? Vocês entenderam? Digam-me se vocês entenderam. Legal, Alana. Obrigado. O Aldirene também mandou ok. Se mais alguém der ok, eu sigo adiante. Beleza, então. Então, vamos lá. Próximo exercício, que é o exercício 6. Olha aqui. Uma equivalência. Então, primeira coisa, ele quer uma equivalência. Ele não quer uma negação. Só que aqui é a equivalência, ó. Se Melício joga futebol, então, ó, P, então, vai falar se P, então, Q. Se Melício joga futebol, então Tabata toca violino. Se P, então Q. Ele quer uma equivalência disso. Qual é uma equivalência disso? Você lembra? Alguém aqui lembra? Quais são as equivalências do centão? Quais são as equivalências do centão? Equivalência do centão. Dizer que se P, então Q, é equivalente a dizer se não Q, então não P. O que significa isso? Que eu já falei para vocês. Equivalência do se, então. Inverte e nega. Inverte e nega.
dizer que se P, então Q é equivalente a dizer não Q, se não Q, então não P. E a outra equivalência do se, então, vou colocar com outra cor, se P, então Q é equivalente a dizer não P ou Q. Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Ah, professor, eu confundo com a negação. Eu sempre confundo com a negação. Mas não é para confundir. Por quê? Porque negação da condicional é mané. Negação da condicional é mané. Como assim? Mané. O que é mané? O que é mané? Mané, olha aqui. Se P, então Q, a negação é mantém a primeira e nega a segunda. Mané. Mané significa mantém e nega. Mané. Mantém e nega. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém e nega é a negação da condicional. Aqui ele quer a equivalência. Então você vai ter dois tipos de equivalência para condicional. Inverte e nega, ou nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Bem, mas vamos dizer que a gente não lembra. Vamos falar que a gente não lembra das equivalências. E tanto fazer exercício, eu imagino que você vai acabar lembrando, né? Mas se você não lembrar na hora, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, transformar as alternativas em linguagem lógica. Então, letra A, Melício joga futebol. C e somente C, Tabata toca violino. Então, ele está falando o seguinte. P, C e somente C, que é a bicondicional, que P, C e somente C, que. Letra B, se Melício não joga futebol, então, se então. Então, se não P, se não P, então, não que. Se não P, então, não que. Se Tabata não toca violino, então aqui ele inverteu, né? Se não que, então, se não que, então, não P. Se não que, então, não P. Se Melício toca violino, então Tabata joga futebol. Como é que eu vou traduzir? Peraí. Se Tabata toca violino, Melício joga futebol. Então, se que, então P. Agora, quem traduz se P, então que? Peraí. Se que, então P. Quem traduz a letra E em linguagem lógica para mim? Quem pode traduzir a letra E em linguagem lógica? Por favor. Sobraram aqui as fortes, Alana, Valdirene e Patrícia. As outras pessoas caíram no meio do caminho. Escolhe uma, Carlos. Escolhe uma. Não, eu quero que você me ajuda a falar como é que a letra E fica em linguagem lógica. Escolhe uma das meninas para participar, estão muito quietinhas. Então, ó, vamos lá, valendo. Alana, é o seguinte, ó, já prometi um chocolate, aí você vai acertar mais essa. Na hora que completar uma caixa de bombom, eu chamo o iFood.
Ah, não, vai ser difícil, aqui em Pedregulho não tem. Ai, que pena. Se tivesse, né? Poxa, se tivesse. Amiga, Carlos, vai por quê? ficar Fala. que, se que, então P. É isso? Não, Não. peraí. Se P, então que? É. Olha, volta no enunciado. É uma pegadinha. É uma pegadinha. Ah, tá. Ele joga futebol. Ah, tá. Aí ele fez, olha a sacanagem que ele fez. Ah, sim. Não, então, não sei. Não, isso aqui é a mesma coisa do maior ou igual lá. Aqui é o seguinte: se ele está falando para vocês, a proposição é o Melício jogar futebol. Uhum. Se eu falo que ele toca violino, ele joga futebol? Não. Ai, professor, mas o que impede dele tocar violino, jogar futebol, jogar truco? Não, é que na proposição lógica, se a proposição P é ele tocar, aliás, é ele jogar futebol. Se ele faz, se eu tenho uma proposição dizendo que ele faz outra coisa, eu estou negando a proposição. Então, se Então, é Melissa toca violino, tipo assim. oi? Então seria mentira, né? Então não P. Isso, Se não P, então não Q. É isso? isso, se não penta, não quê. E aí você percebe, você e os colegas, percebem que o que está acontecendo é que vocês, aos pouquinhos, estão entendendo os macetes da linguagem lógica. Então, o Melício tocar violino, eu não vou chamar de outra proposição, eu não vou chamar de R. Tabata jogar futebol, eu não vou chamar de S. E aí eu fazer uma tabela verdade com 32 linhas. Não é essa a ideia. A ideia é você entender esse sistema binário. Existe uma. É que a gente tem dificuldade, porque no nosso dia a dia as coisas não são binárias, né? Nós temos que, no nosso dia a dia, a gente tem que relativizar quase tudo. E as pessoas que não têm facilidade para relativizar sofrem muito, inclusive, porque se tudo for preto no branco, se tudo for certo ou errado, a gente vai ter dificuldade, né? E, inclusive, eu tenho uma música do Engenheiros do Havaí que eu gosto muito, que chama Revolta dos Dantes. E tem uma hora que ele fala o seguinte: achei que houvesse um muro entre o lado claro e o lado escuro. Achei que houvesse um muro entre um lado claro e o lado escuro. Por que ele disse que ele achou? Porque não existe. Não existe uma linha tênue que divide o certo e o errado. Não existe uma linha tênue que separa o dia da noite. Existe a alvorada pela manhã e o crepúsculo à tarde, que são zonas de transição. É assim que a gente lida com a vida no dia a dia. Só que na linguagem lógica, na linguagem computacional, que é 01, 01, 01, 01, na linguagem lógica, verdadeiro, falso, não existe meio termo. Então, dizer que Melício joga futebol, se eu tiver outra proposição afirmando qualquer outra coisa, ela constitui uma negação dessa primeira. Então, dizer que ele toca violino, como é que eu leio isso em linguagem lógica? Não P. Dizer que a Tabata joga futebol ou faz qualquer outra coisa, menos tocar violino, eu vou ler isso aqui em linguagem lógica, eu irei ler como não que. Com relação a isso, todo mundo na mesma página? Perfeito. Pronto, ó. Só de transformar em linguagem lógica, eu já vou conseguir excluir duas questões, duas alternativas. Quais são as alternativas que eu consigo excluir? Fala para mim, gente. Pode bater o olho aí. Letra A? Por que você excluiria a letra A? Ai, porque não tem nada a ver com C, somente C? Não sei. Então, assim, você estudou, você viu lá as equivalências lógicas do C, então, e você lembra que o C e somente C não constitui uma equivalência lógica possível. Né? A gente está aqui, ó. Quais são as duas equivalências lógicas do C, então? Inverte e nega
e nega a primeira ou mantém a segunda. São as duas equivalências lógicas que a gente tem. Para o C, então. O C e somente C não constitui uma equivalência lógica. Você está correto. Só que tem mais, além dessa, tem mais duas que dá para excluir. Quais são as outras duas que dá para excluir? Olha as alternativas, ó. Olha uma por uma, analisa. Vocês estão vendo que essa aqui é idêntica a essa aqui? Isso não tô. Perceberam que as duas são idênticas? Gente, se as duas são idênticas, eu não vou poder marcar nenhuma das duas, porque se eu marcar a letra B, e aí a letra E também vai estar certa. Eu não posso chegar no concurso e falar, olha, marquei as duas. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque se a B estiver certa, a E, logicamente, está errada. Se a E estiver certa, a B, logicamente, está errada. Então, eu posso excluir as duas. Eu posso excluir sempre que aparecer duas idênticas. Olha que interessante. Só de transformar em linguagem lógica, eu já consegui excluir três e fiquei apenas entre duas. Eu fiquei apenas entre duas. E qual é a equivalência lógica do C, então? Eu tenho duas possíveis. Quais são as duas possíveis? Inverte e nega, mantém a primeira ou nega a primeira ou mantém a segunda. Aqui. Qual das equivalências que eu tenho aqui nas alternativas? Se Tabata não toca violino, então Melício não joga futebol. É o C. C, então, a equivalência lógica é inverte e nega. Essa aqui. Vou mudar a cor. Inverte e nega. Vamos fazer a tabela verdade só para treinar. Só para treinar. Ah, professor, eu não consigo lembrar. Eu fiquei na dúvida entre esses dois. Vamos fazer a tabela verdade. Nossa, que tragédia. Tá pegando jeitão, Alana? Tô. Eu achei mais fácil lembrar dessas ligação e equivalência do que fazer a tabela, né? Com certeza. Mas depois da número 7 para baixo, foi só ladeira abaixo, com esse tanto de afirmativa aí, de sentenças juntas. Você fala da 7 para baixo, da próxima questão? É, que aí ela começou a juntar três, quatro frases, assim, proposições que fala, né? É, nós vamos chegar lá. É, aí foi mais difícil. Até que aí tudo bem, eu só me bananei na 5 porque não entendi que ela era uma sentença simples. E você não sabe a satisfação que eu tenho de escutar isso que você falou, porque realmente a 7 não se resolve desse jeito. A 7, ela é um silogismo que já tem a ver com o segundo tópico. Mas nós vamos fazer juntos agora e vocês vão entender, vocês vão dar risada, vocês vão terminar a aula falando assim: que legal! Bom, eu acho que não vai acontecer isso, mas eu gostaria que acontecesse. Olha lá, ó, P, não P, não, já vou colocar P, já vou colocar, não, vou colocar aqui não. Vou colocar PQ, não P, não Q, se P, então Q
que é o enunciado, né? Se P, então Q. Vou colocar não Q, se não Q, então não P. Se não Q, então não P. Se não Q, então não P. Se Q, então P. Lembrando que eu poderia fazer com todas as alternativas. É que a gente excluiu 3. Quem sabe lá na prova, porque a Concesp são só 4, né? Quem sabe na prova você consegue excluir 3 e sobra só a certa. Mas aqui são 5, a gente excluiu 3 e ficamos entre 2. Vamos continuar preenchendo a tabela verdade. Como que eu preencho a tabela verdade? Eu preencho com a regra das metades. Verdade, verdade. Falso, falso. Verdade, verdade. Falso, falso. Agora metade da metade. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Negação de P. Se P é VVFF, não P é FFVV. F, F, VV. Se não Q é VF, VF, então, se Q é VF, VF, não Q é FV, 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 FV. Muito bem. Então, vamos analisar primeiro se P, então Q. Se P, então Q. Eu vou analisar se P, então Q. O que eu faço? Se P, então Q. Se P, então Q é o famoso se você foi, foi, ou Vera Fischer. Se você foi, então foi. Se não foi, volta. Moral da história. Eu preciso, nesse momento, achar esse resultado lógico. Eu tenho que achar isso aqui. É isso que eu estou procurando agora. É qual coluna que vai me trazer VFVV nessa ordem. Vamos lá. Se não Q, então não P. Se não Q, então não P, nada mais é do que essa coluna, depois essa coluna. Em qual ordem? O não Q para o não P. Quem é meu antecedente? Meu antecedente, nossa. Meu antecedente é não Q. Meu consequente é não P. Meu antecedente é não Q. Meu consequente é não P. E eu vou procurar a Vera Fischer. A Vera Fischer, ela está aqui, ó. Só que é nesse sentido, né? Se você foi, então foi. Se não foi, volta. Achamos o nosso gabarito através do uso da tabela verdade. Então, percebam que V, olha só, V, F, V, V, na ordem certinha. Agora, por desencargo de consciência, nós vamos fazer o se Q, então P. Se Q, então P. Eu vou pegar essa aqui. Ah, errei. Ctrl Z. Eu vou pegar se Q, aqui, então P. Se Q, então P. Então, o meu... Vou pegar outra cor aqui. O meu antecedente é o quê?
O meu consequente ao P. Então, a seta é nesse sentido. Se quem, então P. Se você foi, foi. Se não foi, ó, se você foi, foi. Tá aqui, ó, se você foi. Vera Fischer. Se você foi, foi. Se não foi, volta. É equivalente? Não, porque aqui eu tenho VV, aqui eu tenho VV, mas aqui está trocado. Então, não pode ser a letra E, não pode ser a letra D, realmente, gabarito, letra C. Querem comentar alguma coisa com relação a isso? Querem comentar algo? Valdirene, fala comigo. Fala, 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 fala. Tudo certo. Me conta mais. Conversa comigo. Me fala o que você achou. Se achou mais fácil lembrar as equivalências, ou se você ainda faz pela tabela verdade. Me conta um pouco das suas facilidades, das suas dificuldades. Eu não uso tabela verdade. Eu acho mais fácil resolver do outro jeito que você ensinou. Então, você já traz no coração quais são as equivalências do C, então? Sim. Então, perfeito. Vocês ganham tempo e diminuem a chance de erro, tá? Se vocês souberem, se vocês levarem no coração, que é o famoso decorar, se vocês levarem no coração essas ideias, né, então, tanto das negações quanto das equivalências, vocês vão ter muito mais facilidade na hora de fazer, tá bom? Então, deixa eu salvar esse arquivo. Daqui a pouquinho eu mando isso para vocês. Tá salvo. E agora eu vou pegar o exercício 7, que ele é danadinho mesmo. Carlos, Oi. o que seria interessante? Fazer, às vezes, uma tabela do E, do ou, se então, já com as equivalências e a negação, sabe, para decorar? Olha, a gente tem as tabelas, peraí que eu vou mostrar. Deixa eu pegar aqui. Não, assim, tem aí no material, mas eu falo assim, uma tabela resumida disso, para não ter que ficar voltando no material. Eu acho que eu te entendi. Entendeu? Deixa eu só... Como se fosse uma imagem, Tá. Porque é o seguinte, ó. Essa não seria tabela, porque assim, tabela é isso aqui, ó. Isso aqui seria a tabela. O que é isso é tabela, e o que seria uma tabela com as equivalências? Ora, uma equivalência seria uma equivalência ao E. Numa tabela, seria qualquer resultado que repetisse isso aqui. Uma tabela da equivalência do OU. Qualquer resultado que repetisse isso aqui. Então, não é bem uma tabela o que a gente precisa. Eu imagino que o que a gente precisa é uma apostila resumida com as negações e equivalências de cada conectivo. Então, eu pego uma folha, eu posso produzir isso para vocês hoje. Eu pego uma folha do Word, eu coloco só a equivalência à negação do E, só a equivalência à negação do OU, a equivalência à negação do C, então, a equivalência à negação do C e somente C. Porque aí pega e fica bem nítido na frente ali de quem está olhando para tentar entender. É isso mesmo? É isso aí, porque eu sempre volto no material, né? Eu nunca assim, não consigo fazer só de cabeça, porque são muitas coisas para decorar, né? Mas se for uma coisa assim, visual direta, acho que fica mais fácil, sim. Vamos fazer.
Pode deixar que eu farei, tá? Conta comigo. Vou organizar aqui. Bom, deixa eu salvar aqui a... Deixa eu... Só um instante. Deixa eu ver aqui. Salvar esse danadinho. Salvar a questão 7. Área de trabalho. Olha que legal essa questão 7. Compartilhar. Essa questão 7 é um barato. E a hora que você entender o que está acontecendo aqui, você vai torcer para cair esse tipo de questão na sua prova, porque é muito mais fácil. Isso aqui é um silogismo. Isso aqui tem a ver já com o segundo tópico, tem a ver com o terceiro tópico da apostila, mas é uma forma que a gente colocou... Quem fez essa apostila não fui eu, né? Eu já falei para vocês que essa apostila eu peguei da internet e eu fui completando com outras coisas. Mas quem fez e colocou essa questão aqui foi justamente para, eu imagino, que foi para mostrar o quanto que o conhecimento futuro, que os próximos tópicos dependem do conhecimento desse tópico aqui, do domínio desse tópico aqui. Então, vamos entender uma coisa aqui. Nós não vamos fazer tabela verdade aqui. Mas você precisa ter em mente os princípios da tabela verdade. Por quê? Então, vamos lá. Se Glória... Vamos lá. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Então, eu vou chamar Beto briga com Glória. Eu poderia chamar de P, mas eu vou chamar de BBG. Beto briga com Glória. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Então eu vou falar Glória vai ao cinema. GVC. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Aí ele traz uma outra sentença composta. Se Glória vai ao cinema, então eu vou chamar de Glória vai ao cinema. Então Carla fica em casa. Então Carla fica em casa. Se Carla fica em casa, Carla fica em casa. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla. Então, Raul briga com Carla. Raul briga com Carla. Ora, Raul não briga com Carla. O que é esse ora? É como se eu colocasse 3 pontinhos aqui, ó. Raul não briga com Carla. Raul não briga com Carla. Quer ver? Eu vou mudar. Raul não briga com Carla. Então, negação de Raul briga com Carla. Negação de Raul briga com Carla. Olha aqui. O que está acontecendo aqui? Quando a gente está falando de silogismo, e a hora que você percebe que nós estamos falando de silogismo, que a banca está trazendo uma questão de silogismo, o que está acontecendo na prática? O silogismo é uma construção lógica em que todas as proposições, todas as sentenças, elas necessariamente precisam ser verdadeiras. Todas as sentenças, sejam elas simples ou compostas, dentro de uma organização lógica,
elas precisam ser verdadeiras. Então, você pode ter certeza na sua vida que isso aqui é verdade. O resultado lógico disso aqui é verdade. O resultado lógico disso aqui é verdade. E o resultado lógico disso aqui é verdade. Só que, lá na tabela verdade do C, então, só tem uma forma disso aqui ser verdadeiro. Qual que é a forma disso aqui ser verdadeiro? Aliás, mentira. Na tabela verdade do C, então, olha lá. Qual que é a tabela verdade do C, então? Vou fazer um desenho aqui rapidinho. Tabela verdade. Se verdadeiro, então verdadeiro, vai dar verdade. Se verdadeiro, então falso, vai dar falso, que é a Vera Fischer. Se falso, então verdadeiro, vai dar verdadeiro. E se falso, então falso, vai dar verdadeiro. Oh, ganhei um café aqui. Obrigado, Bu. Se falso, então falso, vai dar verdadeiro. Então, veja. Olha aqui. Tem 3 formas de dar verdade. Ó, tem essa forma, tem essa forma e tem essa forma de dar verdade. Eu não sei qual está valendo. Tem 3 possibilidades, 75% de chance. Então, eu não consigo adivinhar. Então, quando eu estiver diante de um silogismo, eu preciso partir de uma das premissas que eu tenho certeza que é verdadeira. E essa aqui, eu tenho certeza que ela é verdadeira. Porque ela é uma proposição simples. Ela é verdade. É uma proposição simples, ela é verdade. Então eu sei que, olha aqui, eu sei que é verdade. Aliás, é verdade que é falso, né, porque traz sua negação. Que Raul briga com Carla. Então, eu posso dizer que Raul não briga com Carla. É verdade que Raul não briga com Carla. Se é verdade que Raul não briga com Carla, a sentença Raul briga com Carla é verdadeira ou falsa? Vamos lá. Falsa. É falsa. Que bom que você respondeu. Obrigado. Se é verdade que Raul não briga com Carla, é falso. É falso que Raul briga com Carla. Agora é o seguinte. Se eu tenho o F aqui, ó, nós estamos nessa coluna. E o meu resultado final precisa ser verdadeiro. O meu antecedente pode ser verdadeiro? Se eu sei que o meu consequente é falso, e eu sei que o meu resultado lógico é verdadeiro, o meu antecedente pode ser verdadeiro? Não. Não pode. Não pode. Por quê? Porque se ele for verdadeiro, o meu resultado lógico vai ser falso. Porque vai dar Vera Fischer. Então, a única maneira seria essa aqui, ó. A única maneira de eu ter um resultado lógico verdadeiro e um consequente falso
é o meu antecedente também ser falso. Então, eu acabei de descobrir que é falso que a Carla fica em casa. Ora, se eu sei que é falso que a Carla fica em casa, é falso aqui também que a Carla fica em casa. Eu sei que a Carla é falso que a Carla fica em casa, né? A Carla fica em casa é o meu consequente. E essa sentença composta, ela tem que dar verdadeira aqui no final também, porque trata-se de um silogismo. E a lógica que eu apliquei aqui, nossa, entrou um mosquitinho no meu olho, eu acho, ou bateu aqui, chato. Então, a lógica que eu apliquei aqui embaixo é a mesma de cima. Para ser falso o meu consequente e verdadeiro o meu resultado lógico, também tem que ser falso que Glória vai ao cinema. Porque se for verdadeiro, daria velha ficha e mudaria o resultado lógico. Então é falso. E, descobri que é falso que Glória vai ao cinema. É falso. E o mesmo resultado, mesma lógica que eu apliquei nos outros dois aqui, também se aplica no Beto briga com Glória. Tem que ser falso. Também, que Beto briga com Glória. Pronto. Descobri, sem fazer tabela verdade, apenas utilizando a lógica, eu descobri os valores lógicos individuais de todas as sentenças. E antes de eu continuar, eu quero que vocês me digam se vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui. Vocês entenderam? Eu entendi. Não sei as outras meninas. Meninas! Valdirene mandou um ok. Patrícia mandou um ok também. Que bom. Nós vamos fazer mais um desse, tá? Vou só terminar esse. Aí a gente faz mais um desses para a gente se divertir, porque sábado é dia de diversão, né? Então a gente tem que fazer bastante exercício legal para a gente se divertir bastante. E lembre-se de uma coisa. É difícil estudar matéria nova? É difícil estudar lógica, é difícil estudar português, é difícil estudar matemática. Só que lógica é mais difícil, por quê? Português e matemática você teve na escola, lógica você não teve. Então é mais difícil, sim. É dolorido? É dolorido. Só que a dor, ela é transitória e o cargo é vitalício, senhoras e senhores! Depois que passar o estágio probatório, o cargo é para sempre, tá bom? Então, a dor é só agora. O cargo é vitalício. Muito bem. Então, já que vocês entenderam tudo que está acontecendo aqui, você vai olhar para as alternativas e vai falar assim. Ele fala, ora, Raul não briga com Carla. Logo, esse logo, né, é um negócio da lógica. Logo, Carla não fica em casa. Bom, vamos analisar o primeiro aqui. Carla não fica em casa. O que ele quer saber? Carla fica em casa. Cadê o Carla fica em casa? É esse aqui, ó. Carla fica em casa. É verdadeiro ou falso que Carla fica em casa? É falso que Carla fica em casa. Bom, então, essa primeira aqui tá certa, ó. É falso que Carla fica em casa. É falso que Carla fica em casa. Deixa eu colorir esse trem. Carla não fica em casa. Ó, é falso que Carla fica em casa, tá certo. Beto não briga com Glória. Ó, é falso
que Beto briga com Glória também. O Beto, deixa eu colocar com outra cor. Beto não briga com Glória. É falso que Beto briga com Glória. Ó, é falso que Beto briga com Glória. Então, esse aqui também está certo. Esse aqui é V. Esse aqui é V. E os dois estão ligados pelo conectivo E. Quando eu tenho verdade e verdade, o valor lógico é verdade. Porque na tabela verdade do E, pintou um F e ferrou. E sem graça, já achei o meu gabarito. Porque os dois deu verdade aqui. Então, o resultado lógico final é verdadeiro. Quer ver a diferença? Carla, letra B. Carla fica em casa. Ora, Carla fica em casa. Eu estou vendo aqui que é falso que a Carla fique em casa. Então, essa primeira aqui é falsa. Glória vai ao cinema. Eu estou vendo aqui que é falso que a Glória vai ao cinema. Então, e os dois estão ligados pelo conectivo E. Então, o que é isso? É F, E, F. Qual é o resultado lógico quando eu tenho F e F? Falso. Então, não pode ser a letra B. Meninas, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aqui como é que responde esse tipo de exercício? Obrigado, Alana. Obrigado, Valdirene. Muito bem. Então, olha só. Carla não fica em casa. Ó, Carla não fica em casa. É falso que Carla fica em casa. Ah, legal, ó. É falso que Carla fica em casa. É falso mesmo. Esse aqui é verdadeiro. Glória vai ao cinema. Deu ruim. Por quê? Porque a Glória, é falso que Glória vai ao cinema. É falso. Então eu tenho um verdadeiro e um falso. Qual que é a tabela verdade? Ligado por um E. Verdadeiro e falso resulta em falso. E eu posso continuar fazendo. Nós já achamos o nosso gabarito, a letra A. Bom? Vamos para mais um exercício. Nós vamos fazer mais um hoje. E missão cumprida, né? Missão cumprida de hoje. A gente marca mais algo. Faça uma enquete no grupo para marcar uma aulinha no meio da semana, ou faz na quarta-feira, né? Acho que é melhor já marca para quarta-feira à noite a gente faz mais uma aulinha, né? E boa. Deixa eu salvar isso aqui. Questão 7. Salvar. Vamos pegar esse 8, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Então, esse 8 aqui, ele é um exercício daqueles tradicionais, né? Se X é Y, então Z é W. Então, de equivalência. Se P, então Q. Se P, então Q. Vamos fazer rapidinho aqui. Eu nem vou fazer o PDF lá. Eu quero que alguém abra o microfone para mim e me fale quais são as equivalências do C, então. Quais são as equivalências do C, então? Tem duas equivalências do C, então. Ué, cadê a... Ah, tá aqui. C, então, tem duas equivalências. Inverte nega, ou nega a primeira, ou mantenha a segunda.
São essas duas equivalências. Lá no 8. Você vai aplicar aqui essa ideia. Se x é y, então z é w. Se p, então q. Só que aí ele fala x é y ou z é w. Espera aí. Quando eu uso ou, qual que é o macete? A minha equivalência que tem ou, qual que é o macete? Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. X é Y. Espera aí. Eu não neguei a primeira. Se ele falasse que X não é Y ou Z é W, daria certo. Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém... Ah, não. Nossa, o que aconteceu aqui? Nega a primeira. Aqui. Nega a primeira ou mantém a segunda. Aqui ele não negou a primeira, ó. Então não pode ser a letra A. X é Y. Ou ele não negou a primeira. Z é W, olha, inverteu. Z é W, essa vírgula se Z é W, X é Y. Essa vírgula é um então, só que ele está elíptico. Se Z é W, então X é Y. Ele só inverteu. Para ser equivalência, ele teria que negar, que é o inverte e nega. Olha lá. Inverte e nega. Ele não fez isso. Se X não é Y, ó, negou. Então, Z não é W. Olha que interessante. Se X não é Y, então Z não é W. E a outra que também é sem então, se Z não é W, então X não é Y. Interessante. Qual das duas que eu vou marcar? A letra E. Por quê? Porque tem que inverter. Isso! A Patrícia respondeu corretamente no chat também. Eu inverto e nego. Eu inverto e nego. Então, não é só negar. Aqui ele só negou. Eu tenho que inverter e negar. Se Z não é W, então X não é Y. Tá começando a ficar gostoso? Digam para mim, tá começando a ficar divertida a brincadeira? A dor no corpo começou a diminuir? Ou ainda tá doendo muito? O que vocês me falam? Estão começando a pegar o jeito? Sim, eu nunca tinha visto, né? Assim, porque igual você falou, a gente nunca vê isso nas escolas. Lógica. Então, era uma coisa que eu não conseguia entender. Logicamente, não fazia sentido. Olha, que interessante. Ontem eu contei para vocês que eu estava viajando, né? Eu fui para São Paulo e foi uma atividade com o pessoal da POSP e com a gente estava um professor de matemática. Tinha um professor de matemática comigo. Deixa eu ir salvando aqui enquanto eu conto a história, né? Senão eu fico só contando história. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, eles falaram, e sábado você pode fazer reunião? Eu falei, cara, no sábado, final de semana tá difícil para mim. Porque, além de trabalhar a semana inteira, eu ainda tenho que trabalhar no final de semana, porque eu montei um curso de lógica. Aí o cara pegou e falou assim, não, mas não tem problema, tal. Eu falei, cara, você não está entendendo, tem problema. Porque eu fiz um cronograma para uma quantidade de aulas, eu vou ter que dar o dobro de aula, porque eu resolvi fazer plantões além das aulas, o pessoal está com muita dificuldade, e eu não quero deixar ninguém na mão. Aí esse professor de matemática estava falando, não, mas isso é coisa simples. Aí eu resolvi dar uma... Não dá nada, eu resolvi explicar para ele. Eu falei, fulano, você que é professor de matemática,
você já ouviu falar de lógica proposicional? Aí ele falou, como assim? Eu falei, lógica proposicional, tabelas verdade, lógica aristotélica. Você, você já estudou esse conteúdo? Aí ele falou, não, nunca ouvi falar. Olha só, o cara é professor de matemática. O cara não tem a mínima ideia do que é lógica proposicional. Não tem a mínima ideia do que nós estamos vendo. Zero. Zero. Por quê? Porque isso aqui tem muito mais a ver com filosofia do que com matemática. Ah, professor, mas no edital está escrito raciocínio lógico e matemático. Sim, raciocínio lógico e matemático. Só que o raciocínio lógico, ele é um campo que ele utiliza da linguagem da matemática, mas também utiliza da linguagem da língua portuguesa, porque linguagens são isso, né? Linguagens são símbolos. Toda linguagem é um símbolo. E para provar isso, nossa, tem uma... teve um corte, né? Nesses cortes de Instagram que eu achei o máximo. Vocês sabem que tem um pessoal que fala todes, né? Todas, todos, todas e todes. Eu não tenho costume de falar todes. Até acho engraçado. Mas eu, como professor de português, vira mexe, chega alguém e fala, é certo falar? Eu respondo, não é certo de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Mas, coloquialmente, você pode falar o que você quiser, porque a língua é viva. Se essa construção prevalecerá, só as décadas e os séculos poderão dizer. Não sou eu que vai dizer. E não é qualquer Zé Botão na internet que vai dizer também. E eu achei engraçado, porque o corte foi o seguinte. Alguém falou, como é que ela chama? Rita Van Hunt. É um travesti, né? É um homem que se veste de mulher e ele tem lá ele tem uns pensamentos muito interessantes ali, tem muita coisa mesmo que eu concordo, outras nem tanto. Mas eu achei muito engraçado, porque falaram para ela, falaram assim, não pode falar todos, porque essa palavra não existe. Aí ela respondeu o seguinte, querido, nenhuma palavra existe. E eu achei o máximo, porque é verdade. Nenhuma palavra existe. As palavras são símbolos de coisas que existem. A palavra é símbolo. Linguagem é símbolo. Tanto é que em Libras, né, língua brasileira de sinais, né, é uma outra linguagem. Né? A pessoa não está usando A, B, C, D, E, tá? O cara está usando símbolos, né, para poder se comunicar. Então, a lógica, ela exige a nossa capacidade de interpretar símbolos. Seja os símbolos matemáticos, seja a língua portuguesa, seja as outras coisas. Por isso é muito difícil. Mas na medida que a gente começa a se familiarizar, a gente vai entendendo as coisas. E é muito legal porque esse tipo de exercício que a gente está fazendo aqui, ele muitas vezes a gente enxerga situações como essa no dia a dia. E às vezes eu tenho o prazer de virar para a pessoa e falar o seguinte, isso que você falou não faz sentido. Porque as pessoas se confundem, né, nas construções argumentativas, se confundem nas construções, nos seus argumentos, né, nas suas construções lógicas, e quem se acostumou a ter um raciocínio estruturado, que é o caso de quem estuda isso aqui, quem se acostumou a ter um raciocínio estruturado, consegue no dia a dia, inclusive, perceber incongruências, perceber falhas na argumentação. Isso te ajuda em redação, numa prova que você tiver que fazer redação, isso te ajuda no seu dia a dia, enfim.
Você não perde, gente. Você não perde por estudar. Você, quanto mais você estudar, você vai ser um ser humano melhor. Eu acredito de verdade nisso. Eu acredito de verdade. Uma das poucas certezas que eu tenho na vida é que o estudo ele é capaz, ele não é uma condição bastante suficiente, mas ele é capaz de fazer com que você seja um ser humano melhor. De verdade. E você só vai ter benefício com relação a isso aqui. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. É a nossa saideira. A gente faz ele e depois abre uma cerveja. Mentira. Eu vou gravar a aula teórica, acho que eu vou gravar a aula teórica hoje à tarde. Viu? Sem vocês, pra vocês largarem de ser. Vocês que eu digo assim, não vocês que estão aqui hoje, né? Vocês, as pessoas que não estão aqui hoje, viu? Vamos lá, ó. Se Carlos é mais velho do que Pedro, então Maria e Júlia têm a mesma idade. Então, Carlos mais velho do que Pedro, então Maria e Júlia têm a mesma idade. Se Maria e Júlia têm a mesma idade, então João é mais moço do que Pedro. Se João é mais moço do que Pedro, então Carlos é mais velho do que Maria. Ora, Carlos não é mais velho que Maria. Vamos transformar isso aqui em linguagem lógica. Vamos lá. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de Carlos. Vou colocar só C. Carlos mais velho. Se Carlos mais velho que Pedro. Se Carlos mais velho que Pedro, então Maria e Júlia têm a mesma idade. Eu vou chamar de Maria e Júlia. Maria e Júlia têm a mesma idade. Se Maria e Júlia têm a mesma idade, se Maria e Júlia têm a mesma idade, Maria e Júlia têm a mesma idade, então João é mais moço do que Pedro. João mais moço que Pedro, JP. Se João é mais moço do que Pedro, nossa, que frio. Se João é mais moço que Pedro, então Carlos não é mais velho do que Maria. Então, eu vou chamar aqui de Carlos mais velho que Maria. Lá em cima é Carlos mais velho que Pedro. Então, CP, CM. Ora, Carlos não é mais velho do que Maria. Carlos é falso. Que Carlos é mais velho que Maria. É falso. Ora, Carlos não é mais velho que Maria. Pronto. Esse negócio de pronto é um barato, né? Porque, geralmente, o pessoal do Nordeste fala pronto. O pessoal do Norte também, né? O pessoal fala assim, pronto. Eu só reparei isso. Eu fui num restaurante lá na República, um restaurante que vende tacacá, tucupi, comida da Amazônia, do Pará. Aí o garçom, eu fiz o pedido ao garçom, pronto. Nossa, achei tão estranho. E depois eu comecei a reparar, né, porque eu já contei para vocês que eu tenho aluno no Brasil inteiro. E tinha uma menina da Bahia que ela gravava os áudios para mim, pronto, professor, não sei o que tem. Então eu comecei a perceber essa singularidade, né? Eu nunca fui para o Nordeste, tá? Eu nunca fui, nem para o Norte. Aí uma amiga minha estava amiga minha que é diretora de escola lá em Araraquara, inclusive. Aí a Thaís, aí ela passou as férias, ela passou as férias, foi no meio do ano, né? Ela foi, na férias do meio do ano, ela foi para Lençóis Maranhenses. E aí ela voltou falando pronto. Ela voltou falando pronto. Então, pronto, pessoal. Olha aqui. Não é verdade que Carlos é mais velho do que Maria. Então, é verdade que Carlos não é mais velho que Maria. Essa sentença aqui composta também é verdadeira, essa sentença composta também é verdadeira, e essa sentença composta também é verdadeira. Então, ó, vamos colorir a nossa vida aqui.
Olha aqui. Carlos não é mais velho que Maria. Tá aqui, ó. Carlos não é mais velho que Maria. Nós já colocamos. Então, se Carlos não é mais velho que Maria, é falso. Deixa eu colocar outra cor. É falso que Carlos seja mais velho que Maria. É falso que Carlos seja mais velho que Maria. Olha lá. Carlos mais velho que Maria. Carlos mais velho que Maria. Isso é falso. Se isso aqui é falso, esse resultado lógico também tem que ser falso. O que é o nosso JP? O nosso JP é João mais moço que Pedro. João mais moço que Pedro tem que ser falso também. Por quê? Porque senão o meu resultado lógico aqui não vai ser verdadeiro, e ele tem que ser. Então, ó, é falso aqui. Então, se é falso aqui, aqui também tem que ser falso. É preciso que seja falso o fato da Maria e a Júlia ter a mesma idade. Isso precisa ser falso. Porque senão eu vou ser levado a um resultado lógico falso. E eu não quero isso, eu preciso de um resultado lógico verdadeiro. Então, o meu CP, que Carlos ser mais velho do que Pedro, também tem que ser falso. Por quê? Porque senão o meu resultado lógico vai ser falso aqui. Eu não quero isso. Eu preciso que todos sejam verdadeiros quando eu estiver falando de silogismo. E como é que eu vou saber? Você vai saber prestando atenção. Maria e Júlia têm a mesma idade. Bom, João mais moço. Deixa eu colocar o rosinho aqui. E o vermelhinho, falta um aqui, vermelhinho. Pronto. Tudo coloridinho aqui. Aí, de posse dessas informações, você vai analisar o resto. Bora analisar. Carlos não é mais velho do que Júlia. Ora, Carlos não é mais velho do que Maria. Espera aí. O que está acontecendo? Carlos não é mais velho do que Júlia. Espera aí, a minha proposição é outra, né? Minha proposição é Carlos não é mais velho que Maria. Então, isso aqui é uma outra proposição. Ora, Carlos não é mais velho do que Maria. Aqui ele está falando que Carlos é mais velho que Júlia. Então já tá errado. Ele já vai ser uma negação. Ele vai ser uma negação ou dessa aqui. Conectivo é E. João é mais moço que Pedro. Olha aqui. Ah, professor, eu estou em dúvida se essa aqui é a negação da primeira ou da última. Calma. Daria na mesma. Só você colocar aqui, você vai ver que dá na mesma. Ainda mais porque ele está dizendo que João é mais moço que Pedro. Olha aqui, ó. É falso que o João é mais moço que Pedro. É falso. Então, independente do primeiro resultado aqui, você nem tem que quebrar a cabeça. Por quê? Na tabela verdade do E, pintou um F, ferrou. Pintou um F, ferrou. Carlos é mais velho que Pedro. Ora, eu já sei que é falso que Carlos é mais velho que Pedro. É falso que Carlos seja mais velho que Pedro. E na tabela verdade do E, pintou um F, ferrou. Aqui também. Carlos e João são mais moços do que Pedro. Espera aí, gente. Não tem como afirmar isso aqui. Não tem como. Essa aqui seria uma outra proposição. Mas mesmo que você fosse analisar em língua portuguesa,
A gente sabe que é falso que o Carlos seja mais velho que Pedro. A gente sabe que é falso. Carlos não é mais velho que Pedro. E aqui ele está falando que Carlos é mais moço que Pedro. Ó. É falso que Carlos seja mais velho. Então ele é mais moço. Tudo bem. Mas e o João? E o João? O João é mais moço que Pedro. Espera aí. É falso que o João seja mais moço que o Pedro. Então esse C não é uma nova proposição. Na verdade, essa aqui são duas proposições disfarçadas ligadas pelo E. Aqui é como se tivesse escrito: Carlos é mais moço que Pedro e João é mais moço que Pedro. Por mais que seja verdade que o Carlos seja mais moço que o Pedro, é falso que o João seja mais moço que o Pedro. E na tabela verdade do E, pintou um F, ferrou. Carlos é mais velho que Pedro. Carlos é mais velho. É falso que Carlos seja mais velho que Pedro. Ó, é falso. Tabela verdade do E, pintou um F, ferrou. Carlos não é mais velho que Pedro. Ah, aqui, ó, é falso que ele é mais velho. Então, Carlos não é mais velho que Pedro, verdade. Maria e Júlia não têm a mesma idade. Maria e Júlia têm a mesma idade. É falso que Maria e Júlia têm a mesma idade. Então, não, é falso que Maria e Júlia têm a mesma idade. Então, é verdadeiro que Maria e Júlia não têm a mesma idade. Então, é verdadeiro e verdadeiro. Na tabela verdade do E, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Beleza? Vocês entenderam? Falem comigo. Opa! Quem que mandou um joinha ali? Não sei. Alguém mandou. Ah, Alana. Alana mandou um joinha. Valdirene, Patrícia, tudo bem? Patrícia mandou um ok. Valdirene, você já está almoçando, Valdirene? Não, Valdirene está aqui com a gente ainda também. Pessoal, então eu vou parar por aqui, vou salvar mais essa tela. Vou enviar no WhatsApp todas, né, que a gente fez. Eu só não fiz o 8 separado, porque a gente fez rapidão aqui mesmo. Mas se alguém tiver dúvida, peçam o 8 que eu faço e beleza. Quero ver vocês estudando. Eu acredito que vocês têm condição de terminar essa lista de exercícios. Tem condição de chegar até o 29. A gente fez 8. Não, a gente fez 9. Falta só 20. Falta só 20, que é um bom projeto para hoje. Façam 10 hoje, 10 amanhã, pô. E aí você manda as dúvidas para mim. Ué, qual que é o problema? Combinado? Então, obrigado pela companhia aqui, viu? Eu não sei que hora a reprise vai estar disponível, mas assim que tiver, eu mando lá no grupo. E bons estudos para vocês. Tá joia? Valeu, turma! Até mais, grande abraço. Vamos que vamos! Uhul!